daquele seu sobrinho, enfim, né? Aquela sua esposa, aquele seu esposo, você vai estudar com ele. Então, aqui você já vai fazer a pergunta nesse estudo de hoje, tá? Então, aqui, qual é a intenção do estudo de hoje? Apresentar já o plano de Deus e, no final, fazer uma oração, né? Uma oração de confissão com Deus, amém? Glória a Deus. Então, vamos para a introdução aqui. Na introdução, olha como é interessante mais essa introdução desse estudo. Os pais, geralmente, quando estão esperando um filho, fazem planos e imaginam seu filho parecido com alguém da família. Não é isso? Não. Quando alguém está esperando um filho, está lá o pai, está lá a mãe, está esperando um filho. Ele está lá na expectativa, né? Se for homem, espero que pareça comigo, né? Que seja igual a mim, né? Mas se for mulher, pode parecer com a minha esposa, né? Que venha parecido com ela. É assim, né? Então, quer dizer, tem sempre aquela expectativa. Então, dentro de uma casa é assim. Dentro de uma casa é dessa maneira. Fica essa expectativa quando ali um casal está esperando um filho, né, irmãos? Glória a Deus. Também eu quero dizer para os irmãos que não é diferente com Deus. Com o Senhor não tem diferença também. Amém? A esposa quer o filho, a esposa quer que o filho seja parecido com o marido. O esposo quer que a filha seja parecida com a mulher. Deus, como todo pai amoroso, também faz planos para nós. Amém? Então também Deus tem plano para as nossas vidas. Deus também tem planos para a sua vida. Amém? Glória a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus. Assim como acontece numa casa, como acontece com a família, como acontece com uma pessoa, também Deus tem expectativa com as nossas vidas. Amém? Por nós. Glória a Deus. Com quem Deus espera que parecemos? Faz essa pergunta para você mesmo. Com quem Deus quer que você pareça? Com quem Deus quer que você pareça? Será que você já sabe? Será que você já sabe com quem que Ele quer que você pareça? Aleluia, Jesus. Vamos lá ver no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso de número 29. Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos vão conseguir enxergar, não, né? Mas está aí, Romanos 8, verso de número 29, para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. É esse ponto aqui, ó. Romanos 8, verso 29. Deixa eu ler. Glória a Deus. Com quem que Deus, aleluia, quer que você pareça? Romanos 8, 29. Pois os que antes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, como Deus, Ele quer que você pareça? Deus quer que você pareça com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? É assim que Jesus quer que você pareça. Jesus quer que você pareça com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Está escrito isso lá no livro de Romanos, capítulo 8, no verso número 29. Pois os que antes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está vendo? Então nós devemos ser parecidos com Jesus. É a palavra do Senhor. Esse é o desejo do nosso Deus, que nós sejamos parecidos com Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus já determinou que qualquer pessoa que for a Ele se torne semelhante ao seu Filho. Amém? Segundo ponto, Efésios capítulo 1, 4 e 5. Efésios capítulo 1, 4 e 5. Diz assim: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Amém, irmãos? Veja como é interessante isso. Ele nos elegeu, Ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para sermos filhos por adoção em Cristo Jesus. Amém? Então, qual é a
ideia? Qual é a ideia que nós temos? Que nós sejamos parecidos realmente com Jesus, amém? Glória a Deus. Muito antes de fundar o mundo, Deus já havia decidido que nos adotaria em sua própria família. Amém? Então, olha só como é interessante. Então, Deus quer que nós sejamos parecidos com o seu filho, e já antes da fundação do mundo, nós já determinou que nós íamos pertencer à sua família como filho. Isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia aí. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Terceiro ponto. Romanos capítulo 8, verso de número 17. Diz assim: se nós sermos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Glória a Deus. Toda criança adotada legalmente torna-se herdeiro. Tá, irmãos? Então você, como que Deus quer que você seja? Parecido com Jesus, membro de sua família, amém? E também herdeiro de todas as coisas, e co-herdeiro com Cristo. O que quer dizer isso? O que pertence ao Pai, você é herdeiro. O que pertence a Jesus, você também é herdeiro, amém? Glória a Deus. Isso é muito interessante, né? Louvado. Então, esse é o desejo do nosso Deus, esse é o desejo do nosso Senhor, amém? Glória a Deus. Parecido com Jesus, membro da sua família, e herdar, aleluia, aquilo que também pertence a Deus, amém? Está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 17, amém? Como filhos adotados, temos que desejar ser parecido com Jesus. Então esse deve ser o desejo do nosso coração, ser parecido com Jesus. Dá glória a Deus, aleluia, Jesus, amém? Segunda pergunta: para que o plano de nos tornar parte da sua família se realize? De novo, para que o plano de nos tornar parte da sua família se realize, o que Deus procura ver em nós? Irmão, para nós nos tornarmos membros da família de Deus, o que Deus precisa ver em nós? O que Deus precisa ver em você? Para você se tornar membro da família de Deus, o que Deus precisa ver em você? Glória a Deus. Vamos lá ver, irmãos? Glória a Deus, em nome de Jesus. Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e no verso de número 27. Bem, 17 e 27 diz assim: Deus fez isso para que buscássemos e talvez procurando o pudesse achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Amém, irmãos? Então por que Deus fez o plano da salvação? Para que nós buscássemos. Aleluia, Jesus, amém? Então é isso que Deus quer. Deus quer que nós o busquemos, né? Deus quer que o busquemos e que andemos em direção a Ele para conseguirmos encontrá-lo. Ele está tão perto de cada um de nós que podemos senti-lo, amém? Mesmo Deus estando perto de nós, Deus quer que nós o busquemos. Está escrito lá no livro de Atos, capítulo de número 17 e 27. Vou ler de novo. Deus fez isso para que o buscássemos e talvez procurando pudesse achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Lá também no livro de Jeremias também vai falar sobre isso, irmão. Glória a Deus. Os irmãos estão chegando na live, irmão. Dá um glória a Deus aí, aleluia. E dá um paz do Senhor para os irmãos, aleluia, Jesus, amém? Glória a Deus. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O verso de número 14 também. Sereis achados de todos vós, diz o Senhor, e farei voltar o vosso cativo, e eu vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares, aonde vos lancei. Glória a Deus. De todos os lugares, aonde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém, irmãos?
Então o verso de número 14 diz bem claro, né? Aleluia, Jesus. 13. Vós me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, irmão, para nós nos tornarmos membros, para nós pertencermos à família de Deus, temos que buscar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Temos que ter intimidade com Deus, temos que ter intimidade com o Senhor. É a palavra do Senhor que está relatando isso, não sou eu, é a palavra que está falando, aleluia. Então, para nós pertencermos à família, temos que ter intimidade com o Pai também. Aleluia, Jesus, amém? Glória a Deus. Também está escrito no Salmo 53, 1 e 2. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem se cometido abomináveis iniquidades. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha do céu para os filhos dos homens para ver se há algum que tem entendimento e busque a Deus. Amém, irmãos? Qual é a sabedoria? Qual é a sabedoria? Qual é o entendimento? Então, aleluia, Jesus. O entendimento é buscar a Deus. Pessoas entendidas são pessoas que buscam a Deus. Amém? Pessoas que buscam o Senhor. Pessoas que têm comunhão com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, Deus quer que nós sejamos parecidos com o seu Filho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado no Senhor. Deus nos adotou, aleluia, como membro da sua família. Amém? Glória a Deus. Deus também fez um plano para que nós buscássemos a Deus. Buscássemos o Senhor. Amém? Então, não deixe de buscar o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que Deus nos propõe é muito simples. O homem é que se perde pensando em coisas complicadas. Deus só quer ver se temos um coração que o busque. Amém? Deus quer ver em nós um coração que o busque, um coração cheio de comunhão, um coração cheio de bondade. Amém? Glória a Deus. Para o terceiro ponto. Colossenses capítulo 8, Colossenses capítulo 2, verso de número 8. Colossenses 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia, vãs, sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo a Cristo. Por exemplo, filosofia religiosa. Existe muita filosofia religiosa. Existe o budismo, né? Existe o candomblé, existe o hinduísmo. Existem várias filosofias religiosas que não tem nada a ver com Cristo, né, irmãos? Não tem nada a ver. O budismo, o que tem a ver com Cristo? A filosofia, muitas engana muitas pessoas, né? A macumbaria é terrível, não tem nada com Deus, não tem nada com Deus, né? A pessoa fala assim, mas é uma religião brasileira. Sim, é uma religião brasileira, é uma religião criada por alguns brasileiros, mas a intenção dela não é buscar Deus, não é louvar a Deus, né? Nem o budismo, né? Então são filosofias que não tem nada a ver com Jesus, e é um caminho, irmão, um caminho tortuoso que vai levar o homem para a destruição, né? Glória a Deus. Temos que muitas vezes falar isso, é um caminho tortuoso que vai levar o homem para a destruição, né? Não tem jeito, quem segue esse caminho vai para a destruição, não tem jeito, né? Aqui vai dizer sobre isso, sobre o caminho, né? Glória a Deus. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia. É uma das filosofias do budismo, né? O espiritismo, o candomblé, né? Amém, outras coisas. Vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, né? Muitas vezes uma tradição de um mundo. O budismo é uma tradição também de um povo, de um país, né? O candomblé também é uma tradição de alguns brasileiros, né? Glória a Deus, né? E, irmão, eles prendem as pessoas segundo esse rudimento. Então Deus não quer que você participe disso. Se você participa disso aqui, você está sendo enganado em vã filosofia e infelizmente não vai pertencer à família de Deus. Não vai pertencer à família do Senhor. Não tem a mesma aparência de Cristo. Não tem Cristo como centro, né? Ali
centro da sua religião. Amém? As pessoas complicam a imagem que têm de Deus, começam a ter ideias tolas de como Deus seria e o que Ele quer que as pessoas façam. O resultado é que as suas mentes ficam em trevas e confusas. Em vez de crerem naquilo que Deus diz, escolhem de vontade própria crer em mentiras, filosofias erradas, soluções religiosas erradas, baseadas em ideias e pensamentos humanos. Amém, irmão? Então essas religiões, irmão, né, são filosofias erradas. São filosofias para tentar enganar o coração do homem, para tentar enganar o coração da mulher, tá? Então, temos que ter muito cuidado com isso. Glória a Deus, nós como servos do Senhor, nós como crentes, nós como filhos de Deus, né? Como tendo uma aparência de Cristo, tendo um coração de Cristo, nós temos que ter muito cuidado, né, com essa sutileza do inimigo, né? Porque podemos falar assim, né? Uma religião criada pelo inimigo, utilizando mente de pessoas, coração de pessoas, para enganar vidas, para enganar pessoas, né? Glória a Deus. Então são filosofias erradas, soluções religiosas erradas, baseadas em ideias e pensamentos humanos, em lugar daquilo que está escrito na Bíblia. Essas coisas acabam estragando a fé e a alegria. Amém? Glória a Deus, irmãos. Colossenses capítulo 8, né? Colossenses capítulo 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Não tem parte com Cristo. Cristo não está lá, Cristo não faz parte. Amém? Glória a Deus. Louvado o nosso um coração que busque igual a Ele. Amém? Então, Deus, o que Deus quer? Que o seu coração seja centralizado em Cristo. Tenha como visão Cristo. Amém? Glória a Deus. O resto, aleluia, não pertence ao Senhor. Glória a Deus. Algumas pessoas, irmão, a gente vê aí, né? Alguns políticos até falando, né? Você que é espírita, você que é isso. Irmão, não tem Jesus. Irmão, alguns políticos querem ganhar o voto e aí faz uma junção de pessoas, mas não tem nada a ver com o cristianismo, algumas religiões aqui no Brasil e outras fora do Brasil, tá? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Amém, irmãos? Mas fulano de tal falou. Não tem Jesus, pode falar quem quiser, né? Primeiro, irmãos, pergunta de número 3. Pergunta: buscar a Deus de todo o coração garante que você está no caminho certo? Então, diga para você mesmo: buscar a Deus de todo o coração garante que você está no caminho certo, no caminho verdadeiro, no caminho do Senhor, no caminho de Deus. Amém? Tem muitas pessoas que estão no caminho errado. Aleluia, Jesus. Amém? Então, irmão, nós devemos abrir os olhos de pessoas que estão no caminho errado. Amém? Glória a Deus. Irmão, e pessoas irão se perder, não tem jeito, irão se perder. E muitas vezes nós temos parte na perda dessas pessoas, né? Temos parte porque nós não falamos, nós abrimos a boca, nós não temos coragem muitas vezes de anunciar que está errado, que está andando fora do caminho, isso não é o caminho verdadeiro, amém? Mas Deus quer que você ande no caminho. Glória a Deus. Então vamos dizer que esse Deus maravilhoso quer que você ande no seu caminho. Lá em Provérbios, no capítulo 14, verso 12, diz assim: há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Mas o que caminho é esse que conduz à morte? Não, o budismo é uma filosofia, né? Uma filosofia conduz à morte, né? O pessoal que frequenta o candomblé, né? Não conduz a Jesus, conduz à morte, né? O pessoal que frequenta aí várias outras religiões, que não tem Jesus como centro de vida, são caminhos que produzem a morte.
Não sou eu que estou falando, está escrito em Provérbios. Há um caminho que o homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Amém? Glória a Deus. Há certo caminho que os homens humanos, há certo caminho que aos olhos humanos parece perfeito, mas quem segue por ele acabará se afastando de Deus e encontrará a morte. Sou eu que estou falando. Amém? Isso aqui é baseado no livro de Provérbios, no capítulo 14, verso de número 12. Amém? Glória a Deus, que nós possamos tomar cuidado com isso, né? Glória a Deus, não garante porque há caminhos que ao homem parece certo seguir, mas o final dele é a morte. Amém? Glória a Deus. Quarta pergunta: o que precisou acontecer com o apóstolo Paulo para que ele entendesse que não estava no caminho certo? Bom, o apóstolo Paulo, bom, olha aquele homem ele era um homem fanático. Ele era um homem religioso, ele era de uma religião fanática, ele era fanático, ele era um homem religioso, olha, firme, forte, a ponto de tirar a vida do outro, como muitas pessoas fazem aí, não grita com um, falta matar o outro, falta fazer isso, fazer aquilo, né? Destruir as pessoas. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, você vê que o fanatismo ali na vida de Paulo era muito grande, igual aqui mesmo no Brasil, né? São pessoas fanáticas, pessoas que muitas vezes querem bater no outro por causa da sua religião, que muitas vezes é uma filosofia que não leva para o céu. Não leva para o céu, mas não luta pela verdadeira religião. Não luta pela verdadeira, né? Pelos caminhos certos do Senhor. Pelos caminhos verdadeiros do Senhor, não lutam. Não lutam. Anda em vários tipos de religião, mas não luta pelos caminhos verdadeiros do Senhor. Mas aí depois não quer ser agraciado por Deus. Quer ser recebido pelo Senhor, quer pertencer à família, quer ser filho, quer ser parecido com Jesus. Quer ser parecido com Jesus. Não tem aparência com Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, irmão, no livro de Apocalipse, no capítulo 9, em verso 3 a 5, né? 3 a 5. O que precisou acontecer com Paulo para ele entender que não estava no caminho certo? Como religioso, não estava no caminho certo. Tem muitos que estão com pé dentro de muitas religiões e não estão certos. Irmão, não é uma palavra infeliz de falar assim, palavra infeliz de falar, mas correto em abrir o verbo, escancarar e dizer, olha, infelizmente é isso mesmo que diz a Sagrada Escritura. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá, livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 3 a 5. E aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o cercou em um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não, Paulo pensava que estava fazendo o bem, Paulo pensava que estava fazendo a obra de Deus, Paulo pensava em perseguir ali a igreja de Jesus, pensava que estava fazendo o bem, né? Pensava que ele ali era um homem de Deus, aleluia. Mas quando Jesus encontra ele, quando Jesus tem um encontro com ele, Jesus revela a verdade para ele, hein? Jesus revela a verdade. Paulo, por que você está me perseguindo? E Paulo logo pergunta, quem é, Senhor? E aí ele se apresenta: eu sou Jesus a quem você persegue. Você entendeu? Você está me entendendo? Você está me entendendo? Essas religiões são religiões perseguidoras do cristianismo, irmão. Não tem nada a ver com Jesus. As pessoas ali têm que ser esclarecidas e têm que ser salvas em nome de Jesus, amém? Então Deus não quer que você faça parte, Deus não quer que você comungue, Deus não quer que você fale bem desse tipo de religião. Deus quer que você tenha distância dele, amém? Deus quer que você seja um pregador, aleluia, nesse sentido, meu querido, minha querida irmã, em nome de Jesus, amém?
Aleluia. Irmão, nunca abra sua boca para dizer, não, tudo bem, você está certo ou você está certa, aleluia, na sua religião. Não dê conformidade para essa pessoa, não dê conformidade para esse irmão, para essa irmã que está nesse tipo de religião. Amém, irmão? Glória a Deus. Não sou eu, mas sim a palavra do Senhor. Aleluia, que quer esclarecer, mostrando aqui que Paulo parecia para ele que estava tudo certo, parecia que estava no caminho bem, né, amor? Ele estava no judaísmo, estava na religião, né, operante da época, uma religião grande, estava lá e estava pensando que estava servindo a Deus, até Jesus chegar e falar, ó, camarada, né, derrubou o olho do cavalo. Muitas pessoas têm que cair do cavalo mesmo, glória a Deus, tem? Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Jesus, né, e ali teve um encontro com Jesus e foi chamado de perseguidor, né? Glória a Deus. Duas coisas aconteceram com Saulo. Primeiro, o seu nome teve que ser mudado. Irmão, essas pessoas têm que mudar, irmão. Tem que ter nomes mudados, né? Aqui o nome representava o título da pessoa, né? Saulo de Tarso, né, irmão? Quer dizer, um nome poderoso, né? Um nome poderoso. Então, amém, muitas pessoas têm que ter esse título, glória a Deus, para servir a Jesus, para ser parecido com Jesus, para ser filho, para ser herdeiro, aleluia. Então, não adianta. Tem outros caminhos, não tem nada de herdeiro, não parece com Jesus, amém? Não vai morar na casa do Pai, não pertence à família do Senhor. Glória a Deus. A conversão da sua vida religiosa, então, o que mais aconteceu? O que aconteceu com Paulo? O seu nome foi mudado e ele se converteu dessas falsas religiões, amém? O encontro sobrenatural com Jesus abriu sua visão para o entendimento da verdade e a prática da palavra, amém? Então, quando Saulo teve aquele encontro com Jesus, a sua mente foi aberta, ele mudou de religião. Ele começou a seguir o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, amém? Porque também tem cristianismo falso, irmão. Tem cristianismo aí que é só para enganar os outros, só para enganar as pessoas. E Deus também não quer saber disso, não, de crente enganando a vida de pessoas, não, amém? Então, se tiver, também tem que se converter a Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Tem que mudar o nome, tem que mudar o comportamento, tem que mudar a atitude, amém? Quer pertencer à família de Jesus, tem que mudar a atitude e o comportamento, senão não pertence. Não adianta que eu não vou ficar te enganando, não vou dizer que você pertence, sendo que você não pertence, amém? Glória a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Explicação. Aleluia, Jesus. Vamos lá. O que precisou acontecer com Paulo para ele entender que não estava no caminho certo, na verdadeira religião, nos caminhos verdadeiros? O que precisou? Amém? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 15 e 16. Vamos lá. 9, 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai a ele, vai. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Eu irei mostrar o quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém, irmãos? Vamos. Aleluia. Para a gente pertencer, irmão, para a gente pertencer ao Senhor, para a gente pertencer como filho, muitas vezes há sofrimentos. Paulo teve que sofrer. Paulo foi para o leito, Paulo foi para a cama, Paulo foi perseguido. Glória a Deus. Amém? Paulo foi perseguido. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então aqui, irmão, nós estamos sendo bem claro com você. Estamos sendo bem claro com você, minha irmã. Aleluia, Jesus. Entendeu? Nós temos que realmente mudar. Não deixar esse tipo de religião. Não, tem crente que vai até na macumba. Jesus, um crente pisar num pé de um terreiro, Jesus. Onde já se viu isso? Crente, vão levar o nome do esposo lá no terreiro de macumba. Irmão, não tem nada com Deus, não tem nada com o Senhor. Levar o nome do filho, da filha, irmão, não tem nada a ver com Deus, irmão. Tem a ver com o inimigo. Pensa que está no caminho certo, pensa que vai buscar alguma coisa. Irmão, não vai. O diabo está escrito, o diabo opera também as suas maravilhas para enganar, para levar a pessoa para o inferno.
Está escrito isso, louvado é o nome do Senhor Jesus, né? Aleluia, que Satanás se transforma em anjo de luz e os seus anjos operam maravilhas, né? Então aí tá, irmão, tome cuidado com isso, deixa aproximar de você, da sua casa, da sua família. Você tem que tomar muito cuidado, glória a Deus, aleluia, Jesus, amém? Então nós vimos aqui que Paulo, mano, teve que mudar de conduta, mudar de religião e ainda padeceu. Para quê? Para servir a Jesus, para ser parecido, para pertencer à família. Amém? Então, glória a Deus, em nome de Jesus aí, bate palmas. Amém? Vamos lá agora, vamos para Filipenses, irmão, capítulo 3, 8 e 9. Amém? Filipenses 3, 8 e 9, diz assim: e na verdade considero também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri as perdas de todas as coisas. Eu considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Irmão, aquele homem perdeu muito. Muitas vezes você está numa religião que não te dá salvação, não deixa você parecido com Cristo, não coloca você como filho. Amém? Você está lá. Muitas vezes, irmão, você tem tantas coisas. Você recebe tantos presentes, você recebe isso, recebe aquilo, né? Você é agraciado com tantas coisas. Paulo teve que perder tudo. Paulo teve que abandonar tudo. Paulo teve que largar tudo, né? Paulo largou tudo, irmão. E Paulo considerou tudo como esterco, como coisa que não prestava. E você muitas vezes a pessoa ela prefere tolerar isso do que seguir no verdadeiro caminho com Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Então, glória a Deus aí nesse espírito maravilhoso. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E se achando nele, então tendo justiça própria, que vem 8 e 9, né? Glória a Deus. 8 e 9. Filipenses 8 e 9. E se achando nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a quem vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? Então, irmão, Paulo largou tudo por essa justiça que vem de Deus, essa justiça que vem pela fé, né? Paulo agora está vivendo um novo momento, um momento com Deus, um momento com o Senhor, como filho amado, pertencendo à casa, um membro da família. Então não largue isso por nada. Amém? Glória a Deus. Não sou eu que estou falando, meu querido, é a Bíblia fala, a Bíblia responde, aleluia, Jesus. O que Paulo teve que fazer para andar nos caminhos, o que Paulo teve que perder para andar nos caminhos, como Paulo teve que se comportar, Paulo teve que largar a religião, Paulo teve que sair da sua religião velha que não conduzia a Deus, aleluia, Jesus, e veio para o cristianismo, aleluia, onde ele encontrou Jesus, aleluia, né? Onde ele encontrou Jesus, que já era ali um novo concerto, né? Já estava para entrar um novo concerto, aleluia, Jesus, né? E aquela religião serviu, aleluia, para ele ter conhecimento ali de Deus, as coisas do Senhor, amém? Que Deus operou naquela religião, né? Que foi o judaísmo, operou até um determinado ponto, que Deus estava usando ela, aleluia, por meios proféticos para chegar até Jesus, glória a Deus por isso, louvado o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. E aí, irmão, largou lá na sua velha religião e foi servir a Cristo no cristianismo, amém? A transformação de suas atitudes, Ananias recebeu o Espírito Santo de Jesus para orientar Paulo no caminho que deveria andar agora. Amém, irmão? Então nós temos que ser orientados para andar nos caminhos que devemos andar. E qual o caminho que nós vamos andar, irmão? Qual o caminho? Em qual caminho que nós vamos andar? Imagine qual caminho. Qual é o caminho? É o caminho da Igreja Promessa? É o caminho da Assembleia de Deus? É o caminho da congregação? É o caminho da paz e vida? Da Deus e amor? Esse é o caminho. Glória a Deus. Eu quero ser sincero com você. Esse é o caminho? Aleluia, Jesus. Quero dizer para você, irmão, igreja não é caminho. O prédio de igreja é o local de ajuntamento para adoração e comunhão com Deus, comunhão para celebração. Amém? Glória a Deus, não, isso não é o caminho.
Paulo precisou ter um encontro pessoal com Jesus. Amém? Glória a Deus, irmão. Louvado é o nome do Senhor. Vamos então aí para a quinta pergunta. O que estava faltando na vida de Cornélio? O que faltava na vida de Cornélio, irmão? O que faltava? Aquele homem lá, ele era um homem gentil. Agora nós estamos falando de Cornélio, tá? Deixa Paulo lá, vamos falar de Cornélio agora. Cornélio era um homem que vivia na Judéia, era um homem gentil, vivia na Judéia, um coração ótimo, um coração bom, um coração caridoso, um coração abençoador, um homem que orava. Tem crente que não ora que nem Cornélio, irmão. Tem crente que não busca Deus que nem Cornélio. Tem crente que não ajuda ninguém. Mas Cornélio é um homem diferente. Cornélio é um homem de oração. Cornélio era um homem que orava com a família. Cornélio era um homem que dava esmola, né? Dava ajuda, auxílio, né? Vamos falar esmola, que é uma palavra hoje é pejorativa, né? Mas era um homem que dava auxílio, auxiliava as pessoas, ajudava as pessoas, entendeu, irmão? Então ele era um homem assim. Agora, vamos ver o que ele precisou fazer. Olha esse homem, irmão. Olha esse homem que ele precisou fazer. Então a pessoa acha que está lá numa certa região que ajuda alguém, fez isso, que dá não sei o que lá para uma pessoa, que dá um cobertor, que dá não sei o que lá, não. Pensa que está lá em cima do topo, pensa que é filho de Jesus, pensa que é filho de Deus, pensa que é parecido com Jesus, pensa que é da família, e não é, amém? Então vamos ver lá Cornélio, ainda tem pessoas que se enganam com isso. Nossa, irmão, olha, aquela pessoa melhor do que os crentes. Olha como é que ele é. Olha, os crentes, dá até vergonha. Irmão, não dá vergonha nada. Preste atenção. Quem era Cornélio? Quem era esse homem? Um homem caridoso, um homem de oração, um homem que buscava Deus. Amém? Mas estava buscando no lugar errado. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, de 1 a 6. Eita, Jesus! Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, preste atenção, centurião da corte, conhecido como Italiana. Ele era piedoso, ele era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua família, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Esse homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente uma visão. Um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio! E Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está com o Simão, curtidor de couro, que tem a sua casa à beira-mar. Ele te dirá o que deve se fazer. Olha aí, irmão, então aqui, orientação religiosa. Ele está recebendo uma orientação cristã, tá? Ele está recebendo uma orientação cristã, louvado o nome do Senhor Jesus aqui, amém? Então ele mandou chamar quem, irmão? Pedro. Pedro já era um líder da igreja, Pedro já estava liderando, né? Então ali a orientação do anjo para Cornélio, as suas orações foram atendidas. Cornélio, as suas esmolas estão sendo vistas diante dos olhos de Deus. Cornélio, separe os homens aí, vai até uma casa que é a beira-mar, que é a casa, né, deste homem, por nome Pedro, Cefas por nome Pedro, sobrenome Pedro, e ele vai dizer o que você tem que fazer. O que você terá que fazer. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, olha aí, irmão, aonde que foi buscar o homem? Onde que foi buscar o homem? Lá no cristianismo. Amém? Glória a Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está com Simão, curtidor de couro, que tem a sua casa à beira-mar. Esse dirá o que deve ser feito.
Logo que se retirou o anjo, e falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estava sob a sua ordem, havendo-lhe contado tudo, enviou então a Jope. O que ele fez, irmão? Procurou o caminho verdadeiro. Ele procurou ser orientado pelo caminho verdadeiro, pelos caminhos verdadeiros do Senhor. Amém? Então tem coisa que parece perfeita, tem coisa que parece certa, porque dá isso, porque ajuda com isso, porque ajuda com aquilo, porque faz isso, porque faz aquilo. Parece ser certa, mas não é. É a Bíblia que está falando, não sou eu. É a Bíblia que está relatando, amém? Então dá uma glória a Deus aí, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Cornélio era um homem bom, porém um gentil, não judeu e nem cristão. Apesar disso, Deus trouxe o entendimento da verdade de Jesus através de um encontro promovido sobrenaturalmente com Pedro. Nesse encontro, Deus tocou tanto Cornélio quanto Pedro. Deus teve de tratar Pedro em relação à sua religiosidade antes do seu encontro com Cornélio. Pedro não queria pregar, Pedro não queria ensinar. Tem muita gente assim que não quer pregar, não quer ensinar, não quer ir, não quer levar, não quer falar. Pedro também estava assim, não queria ir, não queria ensinar, não queria pregar, não queria falar nada. Amém? Glória a Deus, louvado ao Senhor. Já estamos terminando, amém, irmãos? Glória a Deus. Nesse encontro, Deus tocou tanto Cornélio quanto a Pedro. Deus teve de tratar Pedro em relação à sua religiosidade antes do seu encontro com Cornélio. Através de uma visão alegórica, fez com que Pedro entendesse que a salvação não era somente para os judeus, mas também para os gentios. Amém? Glória a Deus, louvado ao nome do Senhor Jesus. Então vamos lá para o outro ponto, que é no livro de Atos Apóstolos, capítulo 10, 44 a 48. Olha o que diz lá. Dizendo Pedro, ainda essas palavras, deixa eu voltar, glória a Deus, falta ali a repreensão. Falta a repreensão que Deus deu na vida de Pedro. A repreensão. Abrindo Pedro a boca, disse, na verdade, reconheço que Deus não faz exceção de pessoas, mas que é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo, né? Cornélio, né? Deus mandou então Pedro na casa de Cornélio. Glória a Deus, irmãos. Está aqui, né? Glória a Deus. Aqui é a repreensão de Deus, tá? Tendo fome, quis comer. Enquanto preparava a comida, sobreveio um arrebatamento de sentido. Ele viu o céu aberto e um objeto que descia como um grande lençol preso pela mão, 4 pontas, e vindo em direção à terra. E no lençol havia todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe a voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, disse, de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisas algumas de pura imunda. Então, pela segunda vez, lhe disse a voz, não faça tu impuro o que Deus purificou. Deus está falando de Cornélio, irmão. Que Deus agora já estava purificando Cornélio, já tinha chamado Cornélio. Pedro tinha que ir lá ensinar, Pedro tinha que ir lá instruir, né? Glória a Deus. Isso aconteceu 3 vezes. Então o objeto foi recolhido aos céus. Estando Pedro refletindo sobre o que seria aquela visão que tivera. Os homens enviados por Cornélio pararam na porta, perguntando pela casa de Simão. Perguntando, se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, Simão, 3 homens estão te procurando. Levanta-te, desce e vai com eles. Não duvide, pois eu os enviei. Você está entendendo? Então não é só, irmão. Pedro não era acostumado a andar com pessoas de outra religião. Pedro não era acostumado a andar com pessoas que não serviam a Deus. Gentil, né? Gentil, era como animais impuros. Era como animais que não tinham, que Deus havia ali condenado, né? Glória a Deus. Então, Deus ele manda essa visão
E essa visão representa a casa de Cornélio, a família de Cornélio e os gentios e as pessoas que estão nessas religiões hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, amém? E agora vamos lá, Cornélio indo na casa deles, então agora, né? Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoa, mas que Ele é agradável àquele a quem, em qualquer nação, teme e faz o que é justo. Conheceis a palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Amém? Então o que acontece? Pedro, quando entra lá dentro da casa, o que acontece na casa, irmão? Pedro começa a ensinar sobre Jesus. Pedro começa então a falar, né, da verdadeira religião criada por Jesus, né? Não de caminhos filosóficos mentirosos, enganosos, né? Não, mas a verdadeira religião e o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Senhor. E aí o que acontece, irmão? O que acontece então? Acontece então um fenômeno maravilhoso. Eles são tomados pelo Espírito Santo e começam a falar em novas línguas. E aí, irmão, o que acontece? Então Pedro exclama, né? O que falta então para esses homens serem batizados? Se já foram tomados com a presença do Espírito Santo, né? Então eu vejo então, que Deus não faz exceção de pessoas, mas tem que sair da falsa religião, tem que sair da falsa doutrina, tem que sair dos falsos caminhos. Amém? Glória a Deus. Não sou eu, mas é a palavra que está falando a respeito disso, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos vendo aí o homem piedoso, tem muitas pessoas falando, né? Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, religião que ajuda com isso, religião que ajuda com... Irmão, vamos filosofia, o que interessa não prega. Amém? Glória a Deus. Mas que caminho é esse, meu Deus? Que caminho é esse que Jesus quer que eu ame? Cornélio e todos que estavam juntos foram batizados nas águas e no Espírito Santo. Amém, irmãos? Olha só, o que representa a mudança de atitude e de caminhos? O que representa? Ser batizado na água e ser fiel. Isso representa mudança de atitude, de comportamento, né? E de religiões. Tá? Glória a Deus. A palavra diz que todos eles foram então batizados. Está escrito lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 44 a 48. Vamos lá ver. Dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todo os que ouviram. Os judeus, seguidores de Jesus que tinha vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre o gentio, pois ouviram falar em línguas e agradeceram a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar água para que não seja batizado? Esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. E então pediram que ficassem com eles por alguns dias. Amém? Dá glória a Deus em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. Vamos pregar a verdadeira religião, vamos pregar o verdadeiro cristianismo, vamos pregar Cristo. Amém? Faltava crer em Jesus, não apenas fazer boas obras. Tá? Então não adianta fazer boas obras, não adianta a religião faz boas obras. Boas obras aqui, irmão. Isso aí, irmão. Isso aí qualquer associação faz, qualquer pessoa, é dever de todas as pessoas fazerem. Amém? Glória a Deus. Vamos para a sexta pergunta, quase a última. Então, como podemos nos chegar a Deus se os nossos próprios caminhos só nos levam para mais longe de Deus? Olha só. Então, como podemos nos achegar a Deus se os nossos próprios caminhos só nos levam para mais longe de Deus, amém? Então esses caminhos criados por homens só levam mais longe de Deus, amém? João 14, de 1 a 5. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. Preste atenção. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também.
Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Então Jesus ele fala assim, olha, está falando para os discípulos, vós conheceis os caminhos para onde eu vou, irmão. Agora, olha a pergunta que vai ser feita por um dos discípulos. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Agora vem a resposta, qual é o caminho, irmão? Qual é o caminho? Se não tem Jesus, não é o caminho. Se não tem Jesus, não tem nada a ver. Jesus logo responde, eu sou o caminho. Glória a Deus, irmão. Você que está em Jesus, irmão, você que está em Jesus, você parece com Ele. Você que está em Jesus pertence à família. Você que está em Jesus é herdeiro. Você que está em Jesus é cordeiro. Agora, quem não está em Jesus não parece, não é da família, não é herdeiro e não é cordeiro. É duro falar isso? Mas é a Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a religião. Ele é a igreja. Ele é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Se vós me conhecerdes, também conhecereis o meu Pai. De agora em diante o conhecereis e o viste. Amém, irmão? Quem não tem Jesus não tem o Pai. Quem não tem Jesus não conhece o Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. É difícil falar dessas religiões? Mas tem que ser falada. Você pode receber um processo? Pode, mas é a Bíblia. Aleluia, Jesus. Então aqui está. Essa passagem é uma conversa que Jesus teve com os seus discípulos, porque estava próximo à sua partida. Disse Jesus aos seus discípulos que estava indo para o céu a fim de preparar um lugar para todos aqueles que confiassem nele. Os discípulos não estavam entendendo muito bem o que Cristo estava querendo dizer. Tomé então tomou a frente e disse para Jesus que eles não tinham a menor ideia de qual era o lugar para onde ele iria, portanto não sabia o caminho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar lá em João capítulo 14, verso de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele enfatiza dizer que ele é o caminho. Amém? Aleluia. Veja no verso 6 o que Jesus respondeu. O Cristo não falou sobre o caminho. Ele disse ser o próprio caminho. Cristo não falou sobre uma verdade, mas ele disse ser ele a própria verdade. Cristo não falou sobre a vida, ele declarou ser a própria vida. Amém? Então é muito importante servir a esse Deus maravilhoso. Amém? Abrindo mão de nossos próprios caminhos, crendo em Jesus e o segui-lo. Podemos ser filho, abrindo mão dessas coisas, abrindo mão dessas vãs religiões, abrindo mão desses maus caminhos, seja o ocultismo, a feitiçaria, o candomblé e todas essas religiões que não levam em lugar nenhum. Então Jesus aqui enfatiza, amém? Tem que abrir mão para ser filho, tem que abrir mão para ser herdeiro, tem que abrir mão para ser parecido com Jesus, amém? O que eu faço para seguir a Jesus então? Romanos capítulo 10, 9 e 11. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você tem que usar a sua boca, irmão? Tem que confessar, usar a sua boca, aleluia, Jesus, e crer em Jesus, amém? Temos que tomar duas atitudes ao mesmo tempo. Crer que Jesus Cristo é o Salvador que ressuscitou dos mortos. Segundo, confessar que Ele é o Senhor da nossa vida. Glória a Deus. Amém? Outro ponto. Mateus capítulo 15, verso número 8. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você pergunta para qualquer pessoa aí, macumbeiro, isso, aquilo, até mesmo budista. E Jesus? Não, eles gostam de Jesus. Boca, né, irmão? Boca, mas não honra. Não honra. Está lá fazendo os seus prodígios, né? Prodígios.
né? Satanás é operante nesses lugares, né? A Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz isso, que Satanás tem as suas religiões. E dentro das suas religiões tem os seus anjos, quer dizer, Malaque, mensageiros. Malaque não pode ser homens, como pode ser espíritos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Também em Lucas capítulo 9, verso 26. Qualquer que de mim e da minha palavra se envergonhar, dele envergonharei. Dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e todos os santos. Já pensou? Deus se envergonhar daquela pessoa? Ele se envergonhar daquele camarada, que ele está no caminho errado, né? Uma religião errada. Tá? Então aqui Jesus ele é transparente com nós, né? Amém? Então dá glória a Deus aí. É necessário confessar com a minha boca, crendo de todo o coração que Jesus é o Senhor e que ressuscitou os mortos. Amém? Última pergunta. Você já fez oração confessando que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou os mortos? Agora vem de novo a sua parte, quando você está na mesa com a pessoa, quando você está tendo uma experiência, quando você está ali com ela, é a sua parte. Então você já faz a pergunta para a pessoa. Você já fez a oração confessando que Jesus é o Senhor da sua vida? Que Ele ressuscitou os mortos? Quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador? Né? É o momento agora da oração com Ele. Né? Aí o segundo ponto. Se as pessoas responderem que nunca fez a oração, pergunte se ela deseja fazê-la agora. Se ela quiser, então ajude na oração. Faça uma oração simples e clara. Caso ela não queira, caso ela não queira fazer a oração, não se preocupe e continue com o estudo, pois a pessoa terá outras oportunidades para fazer sua confissão. Se ela responder que já fez, siga com o estudo. Amém? Explicação. Modo de oração ou o modelo de oração. Deus, eu preciso de Ti. Abra as portas da minha vida. Receba Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Agradeço por Ele ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. Com essa oração você vai fazer com a pessoa que você está dando estudo, com a pessoa que você está ensinando. Amém, querido? Em nome de Jesus. Amém. Cumprir a lei e fazer boas obras não garante a salvação. Só existe salvação através da fé em Jesus. Mas por que só Jesus salva? Buda não salva, Maomé não salva, a macumbaria não salva, o espiritismo não salva. Amém? Na próxima aula, vamos responder todas essas perguntas. Amém? Não salva a macumbaria, não salva o espiritismo, não salva o candomblé, não salva essas religiões. E na próxima aula vai ter então a resposta dessas perguntas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui a Ritinha aqui. Tá dando aí a paz do Senhor, amém? Nós lançando sim, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmão, alguma pergunta, alguma dúvida? Irmão, quando tiver alguma coisa, escreva aqui alguma dúvida que eu estou atento, estou lendo. Estou com dúvida, né? Eu estou com dúvida naquilo. Quem sabe a gente não pode aí auxiliar um pouco mais, amém? E essa dúvida também me ajuda a preencher o meu questionário. Eu tenho que preencher também o meu questionário. Amém? Quem sabe também não ajuda aqui no meu questionário. Se você ficou com alguma dúvida, faça uma anotação no seu caderno. Amém? Deixa a mensagem. Né? O vídeo vai ficar aí. Você pode deixar a mensagem, deixar o seu comentário lá também, você que vai ver depois. Né? O vídeo vai ficar aí. Você tiver alguma pergunta, pergunte. Né? Nós vamos responder na medida do possível. Tá? E nós vamos responder direitinho o que as pessoas precisam de conhecimento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmão. 9h30, 9 horas e 29 minutos. Só Jesus na calma, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 9h30. Só Jesus. Deus amém.
Vamos orar então, agradecer ao Senhor? Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Hoje está todo mundo vivo aí, né? Glória a Deus, amém. Aleluia. Glória a Deus, amém. Mas vamos ter que esteja todo mundo vivo, né? Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, então os irmãos perceberam que esse estudo, ele é um estudo de evangelismo. Ele é um estudo que eu estou aplicando com os irmãos, mas é um estudo para abrir a mente dos irmãos, para os irmãos ensinarem as pessoas, amém? Deixa Deus usar o seu coração, usar a sua vida, né? Então, qualquer pessoa que quiser estudar, nosso irmão Renato perguntou assim: pastor, e se eu quiser que a pessoa entre agora? Não tem problema, entra agora, depois a gente dá os outros também. A gente começa com ele agora, falando de Deus, depois fala o início, não tem problema. Ou senão a gente faz a parte, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado no Senhor, não tem problema não, quer entrar, quer assistir coisas lives, o importante é que você vai aprendendo também a fazer com as pessoas, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Então vamos orar e agradecer esse bom Deus. Senhor e bondoso Deus, Pai querido, Senhor, que este momento, Pai, seja um momento de glória, de poder, de unção, Senhor, que nós possamos aprender, Pai, sobre as suas verdades, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, irmão. Outra coisa, se os irmãos quiserem baixar o vídeo, baixe o vídeo, faça corte, a gente vai fazer corte lá, né? No início me deu um pouquinho de problemas aqui né? Faça os cortes e se quiser mandar para alguém, pode mandar, não tem problema não. Se quiser mandar um vídeo para a pessoa, fala para a pessoa, muitas vezes não, escutar a palavra, muitas vezes a palavra fala, toca no coração, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus, amém? Louvado é o nome do Senhor, glória a Deus, amém, irmãos? O grande amor de Deus, a graça e paciência do Espírito Santo, a todos com consolação do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para sempre, digam amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus, estamos terminando. Amém? A paz do Senhor a todos. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima noite. Em nome de Jesus. E um bom trabalho amanhã. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. E amém. Glória a Deus. Terminamos em nome de Jesus. Amém. Está encerrado para a glória de Deus. Boa noite, Rita. Deus abençoe. Boa noite, doutor. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Boa noite, os irmãos também que vão ver esse vídeo depois. E bom dia também para os irmãos que vão ver esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor e a paz do Senhor.